Seja bem-vindo a mais um vídeo, Eloy por aqui. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o Deus da restituição. O Deus que restaura, o Deus que compensa, o Deus que restitui aquilo que foi perdido na minha e na sua vida. Eu queria ler um texto com vocês que está em Gênesis, capítulo 29, versículo 31, que diz assim: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Quero falar brevemente com vocês sobre essa história. Essa história fala sobre duas irmãs, Raquel e Lia, e sobre um homem chamado Jacó, que foi um homem que fez algo que é inimaginável nos dias de hoje, que foi se casar com duas mulheres. E ele se casou com Lia e com Raquel, com essas duas irmãs. Só que ele era apaixonado por Raquel, ele amava muito Raquel, então ele batalhou duro para poder casar com Raquel. E aí na noite de núpcias, na noite do casamento, ele foi enganado pelo seu sogro. Em vez do sogro dar Raquel, ele acabou dando Lia, e ele teve que se casar com Lia. Só que aí ele trabalhou dobrado para poder também se casar com Raquel, porque ele queria ficar com Raquel de qualquer jeito, ele era apaixonado por Raquel. E nisso, a gente percebe algo na vida de Lia. Lia era alguém que tinha um desprezo, que sofria uma inferioridade, um complexo. Era alguém que era humilhada, jogada de canto. Era alguém que sofria ali as consequências ali do meio que ela estava. Então ela era desprezada pelo marido, que na cara dura preferia Raquel e não estava nem aí para ela. E ela também meio que foi desprezada pelo pai, que empurrou ela pro Jacó, falou, as contas aqui em casa são muito caras, essa menina tá dando trabalho, eu vou empurrar ela pro Jacó. Toma aí, Jacó. Meio que empurrou ela pro Jacó. E também a gente percebe um complexo de inferioridade dela com a irmã. Por quê? O relato bíblico deixa bem claro, se você depois você pode ler, e dá para perceber isso, que Raquel era uma mulher muito bonita e Lia não era tão bonita assim. Então ela já tinha esse complexo também com a irmã, de rivalizar com a irmã, e acabou também tendo que dividir o marido. Então ela tinha problema no relacionamento com o marido, com o pai e com a irmã. Então Lia era alguém que tinha diversos complexos, ela era rejeitada, humilhada, era alguém que passava umas situações difíceis. Sabe, e talvez a gente possa se identificar um pouco com Lia em alguns momentos da nossa vida, que a gente passa momentos de humilhação, momentos de rejeição, inferioridade, talvez na nossa infância, coisas que nos marcaram negativamente, coisas que parece que a gente foi jogado de escanteio. Sabe, mas Deus ele está atento a essas coisas, ele está atento às pessoas que são humilhadas, às pessoas que são desprezadas. Deus ele gosta de jogar no time mais fraco, e ele estava atento à história de Lia. E ele percebeu que isso estava acontecendo com Lia. Quando ele viu que Lia estava sendo desprezada, ele deu filhos para Lia. Lia gerou muitos filhos. E principalmente naquela época, ter filhos era uma grande bênção, significava que ela era muito abençoada pelo Senhor, era favorecida, era fértil e que a descendência dela ia continuar. Então Deus ele compensou Lia com os filhos, ele compensou a humilhação de Lia com os filhos. E Lia gerou um homem chamado Judá, que simplesmente gerou a descendência de Jesus. Então a gente pode afirmar que Lia era tataravó de Jesus. Então olha como Deus compensou Lia. Simplesmente ela gerou a descendência que ia trazer um Messias ao mundo, o Senhor Jesus Cristo. Então olha como Deus ele compensa as coisas, olha como Deus ele restaura. Lia que sofria humilhações e diversas coisas, Deus restaurou a vida dela. Deus ele está atento em compensar os seus filhos, ele restaura muito mais do que aquilo que a gente imagina. Então se você, assim como Lia, passou algum momento de humilhação, de desprezo, fica tranquilo, sabe? Porque Deus ele é especialista em recompensar, em restituir aqueles que foram humilhados. Quero ler outro texto com vocês sobre restituição. Um texto que eu gosto muito que está em Joel, capítulo 2, versículo 25, que diz assim: Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Tem uma versão que diz: Vou restituir os anos que foram destruídos pelos gafanhotos. Vou restituir, vou compensá-los. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Sabe, essa é a palavra e a mensagem desse vídeo aqui. É o que Deus está falando com a gente. Eu vou restituir os anos que foram roubados pelo gafanhoto. Eu vou restituir aquilo que foi perdido. Eu vou restituir toda a humilhação, tudo aquilo que você passou, não sei qual foi o problema, mas Deus é capaz de restituir o que você passou. Deus é capaz de restaurar os seus erros, Deus é capaz de restaurar o seu passado, Deus é capaz de fazer algo novo. E é interessante que ele fala que vai restituir os anos, que vai restituir o tempo. Só Deus é capaz de fazer isso. Sabe, talvez você possa dizer que com seu network, com seu dinheiro, com seu conhecimento, você consiga restaurar talvez bens materiais, talvez o dinheiro, talvez restaurar um relacionamento na força do seu braço,
mas só Deus é capaz de restaurar e restituir os anos. Só Deus é capaz de restituir o tempo. E é isso que Deus está falando que vai fazer na sua vida. Ele vai restituir o tempo que foi perdido. Aquilo que levaria 10 anos na força do seu braço, aquilo que levaria 20 anos, Deus pode fazer em um ano, Deus pode fazer em pouco tempo, Deus pode fazer em alguns meses. Porque quando Ele entra, quando Ele faz, quando Ele age, Ele é rápido, Ele restaura, Ele faz algo novo. E Deus é assim. Deus, ele pega aquilo que foi rejeitado, aquilo que foi desprezo na sua vida, aquela situação, aquela estação, que foi a pior estação da sua vida, ele ressignifica e ele faz algo novo, ele te dá algo novo, ele faz você acelerar, ele restitui. A restituição dele é sempre compensando pelos anos que foram roubados. É isso que a palavra dele está dizendo. Sabe, essa estação, esse deserto, aquilo que você passou, talvez aquilo que você olha e fala, cara, isso foi uma tragédia, isso foi algo muito ruim na minha vida. Deus, ele pega isso, ele ressignifica, ele restitui, ele restaura, ele compensa. Sabe? Isso aí vai ficar só uma memória na sua vida, você vai tirar de lição, mas ele vai recompensar, ele vai compensar a humilhação. Assim como ele fez na vida de Lia. Lia que sofreu algumas humilhações na vida dela, mas Deus recompensou, Deus botou o nome dela na história. Deus botou a descendência dela, Deus botou Jesus na descendência dela. Que é a recompensa maior para a vida de Lia. E é isso também que ele recompensa na nossa vida. Ele entregou seu filho por nós. Então essa é a maior recompensa. E ele vai restituir a toda a sua humilhação. Pode crer que ele vai fazer algo bonito e algo lindo na sua vida. Ele vai restituir os anos que foram roubados pelo gafanhoto. Confia nessa palavra, receba, manda para alguém que está precisando ouvir essa palavra, essa mensagem de Deus. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.